Oi, oi, gente, meu nome é Vit e eu espero que você seja muito mais que bem-vindo a esse vídeo, onde eu já vou começar com a pergunta: que raio de título grande é esse? Bom, o título ele se resume em uma palavra, você acredita? Eu poderia ter colocado ela, mas não ia chamar a sua atenção. Então eu criei todo um conceito por trás, porque o vídeo de hoje é sobre xenofobia. E porque o estranho que habita ao meu lado sou eu. Quer entender isso? Não garanto que você vai entender, você vai ter que seguir o conceito. Se você não fez faculdade de cinema, você não vai entender. Mas vamos lá. E aí esse é um assunto muito importante no Setembro Amarelo também, não só nos outros meses, assim como nenhum dos vídeos que eu trouxe, mas também no Setembro Amarelo. Porque uma pessoa ter vergonha de ser quem ela é, de pensar do jeito que ela pensa, de se vestir do jeito que ela se veste, de ter os traços que tem, isso afeta muito a sua saúde física e principalmente sua saúde psicológica, porque você não pode ser você, e se você não é você, você vive dentro de um casulo, você vive dentro de uma gaiola. Isso não é bom pra ninguém. Então vamos falar sobre esse assunto. Eu espero que você seja muito bem-vindo, como eu já disse, e me acompanhe nesse vídeo. E é engraçado, toda vez que eu vou gravar, faz frio, menina. Acho que Deus até falou o milagre acontecendo. Mas afinal, o que é xenofobia? Xenofobia, de um jeito rude de falar, é o preconceito que a gente tem com pessoas de nacionalidades ou culturas diferentes da nossa. E da nossa, às vezes, não é só nosso país, mas também o nosso estado. Assim como o pessoal de São Paulo tem um pouco o pessoal do norte. Um pouco. Tem o pessoal do norte ou tem o pessoal do sul. Acontece com todos os outros estados. Acho que o único estado que o pessoal de São Paulo não encarna tanto é Minas. Mas também encarnar com Minas, cara. Minas é perfeito. Se alguém encarna com Minas, com mineiro, pelo amor de Deus, vá se tratar garota, sabe? Não rola se encarnar com o pessoal de Minas. Com nenhum lugar, mas com o pessoal de Minas, gente. Minas é maravilhoso. Não rola. Mas xenofobia é basicamente isso. O preconceito que você tem com nacionalidades diferentes ou culturas diferentes. Eu digo você porque esse é um preconceito enraizado. Afinal, quantas vezes quando você era criança, principalmente se você for da região de Jundiaí, eu não sei se os outros estados ou outras regiões falam isso, você não escutou que baiano é preguiçoso, que não vai comer naquela vendinha daquele chinês porque chinês é porco, que haitiano tem preguiça de trabalhar, entre outras milhares e milhões de coisas. A gente sempre escuta isso quando é criança, na nossa adolescência, na nossa juventude, e às vezes a gente até reproduz. Eu já reproduzi. Hoje em dia eu tento me vigiar ao máximo. Tento não, hoje em dia eu me vigio ao máximo justamente para eu não reproduzir esse tipo de assunto. Esse tipo de assunto, esse tipo de comentário, porque é um comentário tão pesado quanto o racismo, gente. Vamos ser bem realistas. É um preconceito pela pessoa ser do jeito que ela é, pela cultura e tudo mais. Mas vamos fazer uma linha de história, só para entender um pouco mais. O Brasil é um país cheio de cultura, mas porque ele é um país muito cultural. Vamos lembrar que lá em 1500, pessoas roubaram o Brasil, dos povos originais. Além deles terem roubado o Brasil, não foi só Portugal que roubou. Foram vários outros lugares também que roubaram o Brasil desses povos originais. Junto disso, houve uma aculturação. O que é aculturação? Quando povos se juntam, ou quando pessoas se juntam, e a partir disso ela começa a dissolver a sua cultura, trazendo traços da cultura do outro. Isso foi acontecendo no Brasil. Então muitos povos se juntaram, pegaram coisas de um povo, pegaram coisas do povo do outro, 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 e aí criou culturas diferentes. Culturas que são de massa, culturas que são tradicionais, culturas que são de tal lugar. Foi isso que aconteceu no Brasil. A aculturação brasileira foi assim. Vários povos se juntaram, contra a vontade, a maioria das vezes, e aí foi acontecendo essa mistura aí de culturas pra gente chegar no que a gente conhece hoje como Brasil, como culturas brasileiras. E vamos lembrar que culturas brasileiras é tão devasto, tipo assim, tão grande, que pra mim o Brasil ele é um polo cultural. Gente, entenda, Brasil ele é um polo cultural, não é só pra mim, tem que ser pra todo mundo. O Brasil ele é um polo cultural. No mesmo estado, a gente tem cidades diferentes com culturas diferentes, com comidas típicas diferentes. E a gente está falando do mesmo estado, a gente não precisa ir muito longe para outro estado. Porque se a gente for para outro estado, a gente pegar, por exemplo, estados próximos, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma cultura e São Paulo tem outra. É só olhar o funk. O funk paulista é um e o funk do Rio de Janeiro, o funk carioca, é outro. E a gente está falando num estilo musical. Quando a gente fala do mesmo estado, a gente tem diferenças entre Atibaia e Jundiaí e é tipo meia hora de distância. Sacaram como é diferente tudo isso?
Isso, pra mim, é um polo cultural. O Brasil é um polo cultural. Então, como num polo cultural, a gente tem tanta xenofobia e tanto racismo. Hoje eu não vou falar tanto sobre o racismo, porque eu já fiz um vídeo sobre, mas em novembro eu vou fazer outro. Porém, a gente hoje vai falar sobre xenofobia, como eu disse. Como que a gente, num país tão cultural, tão rico de cultura, e com tantos povos diferentes, porque não é só brasileiro que vive, a gente consegue ter xenofobia, cara. Eu acho isso impressionante. A capacidade do brasileiro de se auto, sabe? Eu acho incrível isso. Como a gente consegue se auto toda hora. Toda hora. O Brasil é uma piada pra ele mesmo. Eu acho isso incrível como a gente consegue. Porque afinal, você hoje vive no seu país. Se você for pra fora, você vai ser um estrangeiro. E vamos lembrar que lá fora, a gente é chamado de macaco. Eles acham que as mulheres do Brasil vivem com a bunda de fora. Eles acham que os homens são trogloditas peludos. Vocês estão entendendo? Que lá fora eles têm uma visão do Brasil que tá sendo difícil ser quebrada. A gente tá conseguindo quebrar aos poucos, mas tá sendo difícil. Ainda mais com o idiota que hoje, né, governa tudo isso daqui. Então, a gente não pode se dar o direito de ser preconceituoso com outras pessoas, principalmente com pessoas dentro do nosso país. Não é principalmente com pessoas dentro do nosso país, mas sabe aquela coisa, tipo assim, não maltrate quem é de casa? Entendeu? Não faça isso, é ridículo pra você. É feio, é muito feio. A perseguição que o pessoal do Norte e Nordeste sofre todos os dias. Teve uma época que foi bem mais, porém ainda acontece. É ridícula. A gente não pode falar sobre candidatura presidencial, a gente não pode falar sobre política no geral que o pessoal do Norte e Nordeste sofre. A gente não pode falar sobre pobreza que o pessoal do Norte e Nordeste sofre. A gente não pode falar sobre emprego que o pessoal do Norte e Nordeste sofre. A gente não pode tocar sobre nenhum assunto que deveria ser colocado, por exemplo, saúde, que o pessoal do Norte e Nordeste sofre. Perseguição, cara. É uma perseguição muito grande, é uma perseguição sem sentido nenhum. Porque você vai olhar Norte e Nordeste, lógico, tem regiões que não são bonitas, tem regiões que falta realmente o investimento, mas isso é um investimento político que tem que ser feito. Porém, você olha pra São Paulo, tem Cracolândia. E aí? Tem comunidades que é quase impossível você entrar sem estar com uma arma na cabeça. E aí? Estão entendendo o que eu quero dizer? Dos dois lados do Brasil, a gente tem lugares classe A e tem lugares que vai para baixo da classe Z. E se a gente não se ajudar enquanto povo, a gente nunca vai evoluir socioculturalmente, saúde e financeiramente. Educação também. Entra tudo nisso daí. A gente nunca vai evoluir. Nunca. Porque a gente mesmo não se deixa evoluir enquanto pessoa e enquanto indivíduo dentro de uma sociedade. A gente tem que entender que a gente não pode julgar uma pessoa pelo traço, pela forma de fala, pela forma de se vestir, pela cultura, pela alimentação. A gente não pode. Porque isso é muito pessoal e muito diferente de cada um. Você chegar e humilhar uma pessoa porque ela fala de um jeito que você não conhece, de um jeito que você não conhece a cultura dela ou as gírias dela, você é um babaca, sabe? É isso que você é. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um lugar no Brasil, eu não sei se é no Rio de Janeiro, não sei, que o pessoal cumprimenta com 2 beijinhos. Aqui em São Paulo a gente cumprimenta com 1 beijinho. Tem lugar no Brasil que você não cumprimenta, que você dá o aperto de mão e olha lá. Em Minas, você abraça, você cheira, você joga a pessoa pro alto. Entendeu? Cumprimentos são diferentes em regiões diferentes. Imagina a forma de se falar, então. É muito mais diferente. E você julgar uma pessoa pela simples forma de que ela fala, você é ridículo, você é pobre culturalmente. Você é pobre como pessoa. Às vezes não é nem culturalmente, é como pessoa. Você é pobre como pessoa. Isso é ridículo. Pra você, é feio pra você. O vexame que tá passando é você. No caso, né? Vai estudar um pouco, vai se tratar garota, porque é ridículo. Vamos combinar. Eu juro que em todo vídeo eu não quero ficar puto, mas eu fico.
Eu fico, porque eu lembro que um dia eu já fiz isso, que tem pessoas ao meu redor que ainda fazem, que tem pessoas que não estão ao meu redor, mas fazem também. Eu lembro, eu fico puto. Eu quero me dar 30 pão na cara, e dar 30 pão na cara de quem tá assistindo às vezes também. Espero que isso sirva como um tapão na sua cara, você que tá assistindo, sirva como um tapão. Tá. Um tapão. A gente tem que lembrar que o Brasil, hoje, ele é um dos países que mais abriga pessoas de outras regiões, de outras nacionalidades. Essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam que você abrace eles enquanto pessoas. Esqueça que é haitiano, esqueça que ele é islamita, esqueça que ele é chinês, esqueça. Só esqueça. E abrace ele enquanto pessoa, enquanto indivíduo. A gente tem que lembrar que a gente é muito mais indivíduo dentro da sociedade. Existe a sociedade, existe a nossa forma de sociedade e existe a nossa forma indivíduo. Se cada um fizer a sua parte enquanto indivíduo, a sociedade fica melhor. Porque a sociedade nada mais é do que um retrato individual de cada um. Então a gente tem que deixar esse retrato individual falar mais alto do que a pressão que a sociedade sofre, do que a pressão que a sociedade coloca. Se você vê um cara xingando alguém, um haitiano, um islã, uma pessoa de outra cidade, de outra região, corrija ele, sabe? Ou pelo menos mostre pra alguém que tá do seu lado, isso é errado, isso é feio, isso é pobre, culturalmente falando, sabe? Isso é muito ruim. E isso diz mais sobre a pessoa do que sobre a pessoa que tá cometendo o ato, do que sobre a pessoa que tá recebendo o ato. Sabe? Porque às vezes essa pessoa que tá recebendo o ato, ela simplesmente segue a vida dela. Tipo, ela fica triste, incomodada, mas ela tem que seguir a vida dela. E vamos lembrar que esse pessoal não saiu do país deles porque eles quiseram, não. Eles foram obrigados. Se eles continuassem lá, eles não iam estar vivos hoje. Eles estão vindo pro nosso país com uma única coisa na cabeça: oportunidade de vida. E não é oportunidade de vida emprego, não é oportunidade de vida casa, é oportunidade de vida, de viver. De viver. Sabe esse... O meu tá um pouco ruim, porque rinite. Esse ar que tu inspira, se eles continuassem no país que eles estavam, eles não iam poder respirar. E você nem para pra valorizar o ar que tu respira de boaça no seu país. Entende? Abrace as pessoas. Abrace mais, julgue menos. Não importa o que a pessoa estava passando do outro lado. Lógico que importa um pouco, tal, você tem que abraçar. Se a pessoa quiser conversar sobre, escute. Mas deixa de lado. Abraça ela enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Para de achar que você é melhor que tudo. Você não é, cara. Comece a abraçar um pouco mais as pessoas e entenda que, às vezes, tudo que você precisa para sua vida, sim, tudo que você precisa para sua vida é abraçar alguém. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você não cometa mais xenofobia, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo, se inscrever ou me seguir. Se inscreve e me siga, tá? Não é nenhum nem outro, é se inscrever e me seguir, tem que ser os dois. E é isso, gente, um beijão no coração de todos vocês, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de continuar o debate aqui embaixo. Espero que pelo menos um pouco da introdução eu tenha conseguido passar para vocês o quanto é importante a gente debater esse assunto e entender melhor a cultura e o povo de cada região, para a gente não ser pobre culturalmente. Um beijão no coração de todos vocês. Esse foi o vídeo de hoje e semana que vem a gente tem o último capítulo. Um aperto no coração, mas quando eu lançar o último capítulo, gente, vai ser uma sensação de missão cumprida tão grande, tipo, nossa, eu consegui, eu cheguei até aqui. E em breve tenho mais novidades pra vocês, se tudo der certo. Talvez coisas muito legais vão acontecer, tá bom? Então um beijão pra todos vocês no coração. Eu sou o Viti e é aqui que eu fico.